Hoje vocês verão um notebook que será difícil de ser superado. O Lenovo Legion 5i, assim como o Yoga S740, estabeleceu um novo patamar que os outros fabricantes terão que correr atrás para superar. Ele é um monstro em termos de refrigeração e desempenho. Esse provavelmente é o notebook gamer com o melhor sistema de resfriamento que eu já testei até agora. Antes de começar, lembrem que o Boletando.com, nossa comunidade de promoções, já está em clima de Black Friday. Se você quer o menor preço para seu notebook, não esquece de acessar. Apesar do Legion 5i vir equipado com um i7 10750H e uma RTX 2060, ele atinge um marco histórico para uma configuração forte dessas, que é trazer para a gente temperaturas baixas, sem reduzir desempenho e sem a necessidade de gambiarras. E não só isso, ele fica com temperaturas boas até no modo turbo, que pode ser ativado apertando as teclas FN e Q. Ele aumenta mais ainda o power tanto do i7 10750H como também da RTX 2060. Ou seja, ele funciona com uma velocidade acima do normal e mesmo assim fica com temperaturas sensacionais. Apresento a vocês um i7 10750H funcionando acima dos 50 watts, unido a uma RTX 2060 acima dos 80 watts. E mesmo assim permanecendo com temperaturas na casa dos 80 graus. E ainda rodando o Assassin's Creed Odyssey, um dos jogos que mais faz os notebooks pegarem fogo. E por que isso é impressionante, pessoal? Porque quando um computador segura o Assassin's Creed Odyssey, ele tende a segurar qualquer jogo. E calma que a humilhação em relação aos outros fabricantes ainda não acabou. Ele faz tudo isso com menos barulho e sem que o teclado fique quente. A refrigeração dessa máquina é simplesmente uma obra de arte. E claro que ele não deixaria de quebrar recordes. Ele é o novo notebook mais rápido no meu teste de renderização no Blender. E a nova máquina mais rápida no meu teste de renderização de vídeo também. E obviamente ele também ficou entre os melhores em jogos. O único que bateu de frente com ele foi o Avel G1750, que já saiu de linha e foi substituído pelo C62 Live. Fiquem atentos que ele não é só bom em questão de média de FPS, mas também em questão de estabilidade. Um notebook redondo desses, com boa refrigeração e sem componentes limitados, vai te trazer um frame time estável e, consequentemente, menos daquelas travadas aleatórias. Vale ressaltar que todos os testes foram executados com o modo turbo ligado, que aumenta o power tanto da CPU para casa dos 55 watts, como também da RTX 2060, que normalmente tem power de 80 watts, mas aqui no modo turbo fica com 85 watts. Mas infelizmente não é possível fazer o processo de undervolting no processador. Aqui está bloqueado, mas é possível fazer na RTX 2060, caso você ache necessário. E claro que um notebook desses com uma potência maior, obviamente vai consumir mais energia. Mas a Lenovo não fez igual à maioria. E assim como o Y540, temos uma fonte da potência certa, de 230 watts e não 180 watts, como a maioria dos fabricantes com configuração semelhante. E qual é a consequência disso? Primeiro, que você não tem redução do seu desempenho quando ocorrem picos de consumo. E segundo, sabe aquele problema que eu sempre falo aqui no canal da bateria descarregando durante os jogos? Com a fonte da potência certa, esse problema tende a não acontecer. E se seu notebook tem esse problema, você só vai resolver fazendo undervolting ou limitando o seu desempenho, que são duas mudanças que tendem a reduzir o consumo de energia. Uma fonte mais potente não necessariamente resolve o problema, porque alguns notebooks são projetados para funcionar com apenas uma potência de fonte. Então a solução mais simples é reduzir o seu consumo. E para a experiência ficar ainda melhor, eles resolveram parcialmente um dos maiores problemas do Y540, que era a tela. Agora temos um painel de 120 Hz, mas infelizmente não é dos melhores painéis, tanto em cobertura de cores como em tempo de resposta. Por isso, eu digo que o problema foi parcialmente resolvido. A tela tem basicamente a mesma qualidade do Y540, só que agora é de 120 Hz. Gostar ou não desse painel vai do seu nível de exigência e do que você está acostumado. Eu, que na maior parte do tempo uso um monitor de 75 Hz, que não é gamer, gostei da experiência, mas tudo depende do mundo que você vive. Lá fora ele tem opções melhores de tela, mas a Lenovo escolheu trazer o painel mais barato para o Brasil.
Apesar da refrigeração ser uma obra de arte, a construção não segue o mesmo caminho. Em parte, o problema é que a gente acaba esperando mais, porque infelizmente o dólar deixou tudo mais caro. Então, para o brasileiro, esse notebook vai pesar mais no bolso. Ele tem construção em plástico, não é uma construção barata, mas no centro do teclado, aplicando uma certa pressão, ele vai flexionar. Não chegou a me atrapalhar, mas é importante que quem está pagando caro em uma máquina dessas fique sabendo. Você só vai ter uma construção em metal no Legion 7i, mas esse não deve vir para o Brasil. E o design segue o mesmo estilo que a gente já conhece. Faz aquela leve homenagem ao PlayStation 2, assim como o Y530 e o Y540. Vai do gosto de cada um de vocês. E no peso ele fica na casa dos 2,3 kg, um pouco acima dos notebooks gamer de entrada. Já o touchpad agora não tem botões dedicados, assim como acontecia no Y540. Então temos agora mais espaço para trabalhar. Ele tem uma textura lisa e um clique leve. Em resumo, é um touchpad excelente, levando em consideração que temos uma máquina gamer. O teclado é retroiluminado na cor branca e padrão brasileiro. Infelizmente, não é RGB. Mas ele tem um feedback legal na hora de digitar e eles também tiveram a preocupação de deixar as setas separadas para não atrapalhar a hora da jogatina. Então, no geral, um teclado muito bom também. Os alto-falantes que são localizados na parte de baixo são acima da média e têm um volume alto, mas não chegam no nível de ultrafinos premium como o Dell XPS, né? São melhores em relação a outros notebooks gamer, mas não chegam a ser espetaculares. Por dentro, podemos observar o belo sistema de rastreamento que acompanha o Legion 5i e as suas opções de upgrade. Ele vem com dois pentes de 8 GB DDR4 em Dual Channel, que podem ser acessados após remover a proteção. Eles são de 3.200 MHz, mas ficam limitados em 2.933 MHz, que é um limite da Intel. Também temos aqui escondido o SSD M2 de 512 GB, que acompanha a máquina, bem rápido, padrão NVMe. E também temos o módulo Wi-Fi padrão 6. Ele tem um segundo slot M2 com suporte ao padrão NVMe e um slot para seu HD ou SSD de 2,5 polegadas. Mas você ou instala um ou instala o outro. Não tem como usar um segundo SSD M2 e um HD ao mesmo tempo. Eu achei interessante que ele veio meio que com um HD de mentira, já com os parafusos organizadinhos, né? Para caso você queira substituir. A conectividade é bem completa, ele tem 4 portas USB 3, então porta USB não vai faltar. Ele também tem uma porta USB tipo C, que tem suporte a vídeo, mas ela não é Thunderbolt, viu pessoal? Fiquem atentos porque no site da Lenovo do Brasil tá falando que essa porta aqui é Thunderbolt, mas essa informação está errada. Temos também a porta de rede, porta HDMI e o conector do seu fone, mas infelizmente ele não tem leitor de cartão de memória. A webcam tem a travinha de privacidade e a qualidade fica na média, então sem surpresas. A bateria me deu uma duração de 3 horas e 30 minutos sem fazer nenhuma modificação na máquina e no uso leve. Já no modo de economia de energia, que você ativa apertando as teclas FN e Q e alterando também o modo do chip gráfico para o modo híbrido, ele me deu por volta das 6 horas de duração no uso leve. Para quem não sabe o que é esse modo do chip gráfico, basicamente é você selecionar quem vai controlar o sinal do seu vídeo. Quando você seleciona a RTX 2060, você tem um pouco mais de FPS, principalmente se você joga diretamente na tela do notebook e não em um monitor externo. Por isso que ao jogar pela porta HDMI, muita gente percebe mais FPS do que diretamente na tela do notebook. Porque em muitos notebooks, se você usar a porta HDMI ou a porta mini DisplayPort, o chip gráfico integrado não fica no controle. O sinal sai diretamente do seu chip gráfico dedicado. No modo híbrido, o chip gráfico integrado da Intel fica no controle do sinal e, consequentemente, você consome menos energia porque o chip gráfico dedicado pode ficar ali de lado. Porém, você vai ter uma pequena perda de FPS. Então você escolhe mais bateria ou mais desempenho. Alguns notebooks permitem que você faça esse controle, outros não. Como a Lenovo é esperta e quis dar prioridade ao desempenho, ela já manda o notebook com esse modo híbrido desativado.
O Legion 5i vai ser um notebook difícil de ser superado, pessoal. A Lenovo conseguiu chegar ainda mais perto da perfeição. Dá para perceber que a prioridade aqui foi o desempenho. São pequenos detalhes que poucos fabricantes se preocupam, mas que fazem a diferença no final. A fonte da potência certa, a RTX 2060 que fica ativa o tempo todo para você não perder FPS, o projeto de sistema de resfriamento sensacional, os diferentes modos de desempenho, o power do processador que vai se adaptar a depender da aplicação que você está usando para usar um power ainda maior. Enfim, pessoal, todos esses pequenos detalhes são muito importantes para você ter mais desempenho. Só que esses pequenos detalhes, assim, 99% dos usuários acabam não percebendo. A Lenovo poderia simplesmente ter colocado isso aí tudo no lixo, né? Não feito nada disso e lançado o produto que ainda assim ia vender. Mas não, ela colocou tudo isso nesse pacote, ao contrário de muitos fabricantes. Mas apesar de ser um monstro em termos de desempenho e refrigeração, ele não é perfeito. Faltou uma tela melhor e também eu acho que ele merecia uma construção em metal. Porém, definitivamente foi o mais próximo da perfeição que eu já vi passar aqui no canal em termos de pacote completo. Talvez seja o melhor notebook gamer do ano aqui no Brasil. Mas lembrem que até a data de publicação desse vídeo ainda falta testar alguns, como o A60 da Dell, o C62 e outros lançamentos que podem aparecer aí mais próximo da Black Friday. Porém, se você precisa de um notebook gamer para ontem, ou então apareceu aquela promoção imperdível no boletando.com e você quer bater seu martelo, o que eu posso dizer para você? Realmente, entre os notebooks gamer que eu já testei desde que eu comecei o canal, é uma das máquinas mais impressionantes. Em termos de pacote completo, claro. Você vai ter sim notebooks que tem tela melhor, que tem construção melhor. Mas esse pacote aqui é muito difícil de encontrar. Claro que eu estou falando aí dos notebooks que eu já testei, né? Tem máquina que eu não testei, então eu não posso sair afirmando. Mas é muito difícil você se desapontar com essa máquina se você consegue conviver com os pontos fracos. Eu vou ficando por aqui. Um abraço.